Elizabeth II testemunhou o mundo se transformar veloz e muitas vezes. Viu guerras, glórias. Viveu crises, momentos de muita e pura fantasia. Em meio a tantas mudanças que poderiam resultar no fim da monarquia, foi capaz de se manter firme no trono e preservar tradições que, para nós, mais parecem cenas de filme medieval. Uma mulher que conseguiu ser discreta e pop ao mesmo tempo. A dona de um carisma que fez dela a rainha do século. A partir de agora, você acompanha nessa transmissão simultânea da Band e do Band News TV um especial sobre a história da monarca mais longeva da história do Reino Unido e a mais reconhecida do planeta. Olá, boa tarde para você. É um prazer estar aqui nessa tarde de domingo para falar do legado de Elizabeth II, essa rainha que, com toda a pompa e circunstância da coroa, conseguiu estar perto dos súditos, se comunicar com as pessoas e, por isso, se tornou um ícone. E eu estou muito bem acompanhada nessa missão. Está aqui comigo Eduardo Castro, meu colega aqui do Band News TV. Vamos juntos. Oi, Adriana. Boa tarde para você, quem nos acompanha e quem vai continuar nos acompanhando, porque estamos vendo a transformação do tempo. Hoje em dia, mais do que qualquer coisa, a monarquia é quase que a representação viva da passagem do tempo e da estabilidade, no caso do Reino Unido. Só que uma estabilidade mais ou menos instável, porque quando ela começa a ser a rainha do Reino Unido e da Commonwealth, o mundo era um, como a gente viu agora há pouco, os países também eram. Hoje é completamente diferente e ela testemunhou e nós testemunhamos junto a passagem do tempo com ela. E temos um convidado especial para ajudar a gente a refletir sobre essas mudanças do tempo e do que vem pela frente, que é o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Boa tarde, professor. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Eduardo. Olá, como sempre, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Temos muito para falar, professor, mas vamos começar, Eduardo, vendo as imagens do dia de hoje, que marcaram o dia de hoje, que foi justamente a saída do cortejo fúnebre, o início da longa despedida, do longo funeral da Rainha Elizabeth II. Você já acompanha as imagens, que o Eduardo, desde cedinho, narrou, inclusive, todos esses momentos. Pelo nosso horário de Brasília, começou às 6 da manhã e foi até às 12, meio-dia e 15, mais ou menos, já no início da tarde, conforme o esperado pelo protocolo da chamada Operação Unicórnio. Operação Unicórnio é aquela que estava desenhada desde a década de 60 e sempre atualizada ano a ano, para ser o início do cortejo do falecimento, né, dos funerais da rainha, caso ela morresse fora de Londres. Como efetivamente aconteceu, até por desejo dela, foi em Balmoral, o castelo medieval que fica numa propriedade rural no interior de Aberdeenshire. Hoje a gente vai gastar o inglês, né, André? Gastar o sotaque? Vamos. Então, é um condado no interior da Escócia. Ela passou os seus últimos dias lá, não quis ser levada para um hospital nos seus últimos momentos, porque ela tinha nesta casa, nessa residência, uma referência muito importante realmente de família, né? E por isso ela quis morrer ali, faleceu ali e agora vem sendo levada nesse cortejo de volta a Londres. Foram 6 horas e 15 minutos de cortejo entre a saída de Balmoral e esta imagem que a gente está vendo agora, a chegada até a capital da Escócia, Edimburgo. E chamou muita atenção o respeito das pessoas. Por onde o cortejo passava, com o caixão de carvalho dentro do carro, uma coroa de flores que foram colhidas hoje no próprio castelo onde Elizabeth II morreu. Ela passou por vilarejos, passou por algumas cidades e por onde esse cortejo passou, chamou a atenção o respeito das pessoas. Muitas vestidas de preto, com flores nas mãos, as pessoas jogavam essas flores, cantavam, batiam palmas, em sinal de respeito a essa instituição que é forte, que é a coroa britânica, mas que agora passará por um momento de reflexão do futuro dessa coroa sem a Rainha Elizabeth. Aí o momento da chegada no castelo, que é a residência oficial da família real na capital escocesa, e em silêncio, os guardas da Guarda Real Escocesa acompanhando, levando o caixão para dentro do palácio de Holyrood House, onde ela vai ficar na sala do trono. E só amanhã, então, na Escócia, é que começa uma visitação pública, mas não aí, nesse castelo.
na Catedral, né? Exato. Vai haver uma procissão pela chamada Milha Real, que é um trajeto de mais ou menos 1,5 km dentro da cidade. Ela vai para a Catedral da cidade, a Catedral onde ela, inclusive, já esteve várias vezes. Este palácio, Hollywood, não é? Hollywood. Lembra né? Hollywood? Lembra. Hollywood. Isso, é com base na língua gaélica da região, que quer dizer Santa Cruz, Sagrada Cruz, e ela, nesse palácio, deu posse aos primeiros ministros, hoje uma primeira-ministra, como na Inglaterra, inclusive, na Escócia, do país. Fica ali até amanhã pela manhã, e esse trajeto de amanhã, por essa rua, inclusive, que a gente está vendo a chegada do corpo, vai ser feita ela dentro do carro, né, o corpo dentro do carro, e a família indo a pé. Vamos até lá? Vamos até lá, ao vivo, conversar com a nossa correspondente, a Sônia Blota, que está em Edimburgo, acompanhou o dia de hoje da chegada desse cortejo ao Palácio, residência oficial da família real, e amanhã acompanha a procissão e a abertura para o público desse momento de despedida, o início da despedida. Sônia, boa tarde para você. Aí já é noite, né? Mas conta pra gente como é que foi, eu falava agora há pouco desse respeito, dessa emoção das pessoas que acompanharam esse cortejo até a Escócia. Como é que foi aí na cidade no momento em que a Rainha Elizabeth chegou? Adriana, Eduardo, professor Trevisan, que prazer, uma ótima noite para vocês aqui de Edimburgo. Adriana, foi muito emocionante, foi de deixar os olhos marejados de todo mundo, dos súditos, dos turistas que aqui estão, vários brasileiros por aqui também, que estavam passeando e estavam acompanhando aí todo esse rito, né, que é a primeira etapa do funeral da Rainha Elizabeth. E nós, jornalistas, não tem como não se emocionar num momento como esse. E não só porque é uma monarquia conhecida, é porque a Rainha Elizabeth é a monarca mais popular da história. Isso, sem dúvida, vai ser muito difícil que o príncipe Charles consiga, né, esse carisma que a mãe sempre teve, até pela longevidade, né, de seu reino, mas também pela figura que foi em todos os momentos históricos. Agora, nesse momento, o corpo está, como vocês disseram, no Palácio de Holyrood House, que é a residência oficial da família real aqui na Escócia. É um palácio de 1128, olha só. Então, todos esses ritos que a gente acompanhou, que vocês mostraram agora nas imagens, são ritos medievais, né? Típicos da monarquia, absolutamente tradicionais, que a gente pensa em 2022, né? Isso acontece, mas acontece com muito respeito. E o Eduardo falou uma coisa muito interessante, que foi justamente a morte de Elizabeth faz uma passagem no tempo. E isso é muito claro por aqui. Quer dizer, além da saudade, né, que os súditos sentem e querem prestar aí as últimas homenagens, fica essa sensação de o tempo passou, uma era virou, né? Um ciclo se fechou. E isso é a sensação que a gente tem por aqui. Agora, nesse momento, Edimburgo chove muito, né? Mas ainda assim tem gente na rua fazendo a vigília para o cortejo de amanhã, cortejo que vai ter a presença, deve ter, pelo menos é o que está programado, do rei Charles III, da rainha consorte Camila, os outros filhos, Andrew, Anne e Edward, já estão por aqui. Os três receberam, né, o caixão com o corpo da mãe em frente ao Palácio de Holyrood House. E a gente está por aqui acompanhando aí todo esse cortejo que acontece amanhã, muita segurança por aqui, inclusive, né, a inteligência britânica está trabalhando desde todo esse começo de trajeto e muitos policiais à paisana circulando por aqui. E então, assim, é tudo como manda o protocolo, só que a gente sabe que esse tipo de cerimônia sempre tem que ter o improviso do momento, né? Porque nada sai exatamente como programado. Por exemplo, né, o corpo da rainha viria para cá transportado de trem. Então, a segurança falou, trem, não. Vai ser de carro no trajeto de 6 horas, que foi aquele trajeto emocionante, com as pessoas saudando com flores nas mãos. E tinha também a ideia de um trem real para Londres, né? Que ela sai para Londres na terça-feira. Aí a segurança também disse não. Ela vai de avião da RAF, né? Da Força Aérea Real Britânica, para Londres,
onde o funeral terá sua continuidade, gente. Tem um detalhe aqui, Adriana, que eu também achei interessante. A gente viu na imagem da chegada do caixão. Quem acompanhou do início ao fim o cortejo de hoje foi a princesa Anne, a princesa real Anne. Inclusive, na imagem a gente vai ver daqui a pouco, certamente, ela se ajoelhando ali ao lado do caixão no instante em que ele passa. Os senhores fortes da corte estão cuidando de outras coisas. Ali vai aparecer daqui a pouco. Quem foi acompanhar o momento mais doloroso da perda de qualquer parente próximo desse jeito foi a princesa. E hoje pela manhã também houve uma imagem, e daqui a pouco a gente vai falar de ali, ela se ajoelhando, ao lado do Lorde, esse bastonete branco na mão do Lorde ao lado ali é um sinal de nobreza. Ele também acompanhou o carro desde Balmoral. E ela que está fazendo esta dura passagem de acompanhar o corpo da mãe no trajeto. O filho que virou rei, inclusive hoje pela manhã chorou publicamente pela primeira vez. Quando ele saiu do palácio, quando ele chegou ao Palácio de Buckingham, ele foi, ao abrir a janela do carro, ele estava chorando. E os irmãos estão muito discretamente, o irmão André e o irmão Eduardo, Andrew e Edward, estão muito discretamente nesse instante também, dando espaço à irmã, que solenemente faz a escolta. E, Edu, é uma filha muito próxima da mãe, a vida inteira. Quer dizer, os filhos são muito próximos da rainha, mas a Anne sempre foi aquela filha companheira, aquela filha, aquela confidência, né, entre mãe e filha. Então, deu para ver no rosto dela que ela está absolutamente arrasada. Todos estão tristes, todos estamos tristes, mas a Anne realmente está arrasada, assim como Elizabeth ficou quando a rainha-mãe se foi, né, aos 101 anos. Então, isso ficou muito claro